Os efeitos da Guerra Fria. Muitos alemães, de fato, apostaram de que, dadas as diferenças entre americanos e soviéticos, que aquela aliança não ia durar muito. E que, de alguma maneira, os alemães teriam que se posicionar a favor dos americanos ou a favor dos soviéticos, que foi o que terminou acontecendo. Porque os americanos resolveram dar uma autonomia política aos alemães. Não liberdade, uma autonomia. Liberdade não porque o exército americano estava lá ocupando a Alemanha. E permitiram, então, que os alemães fundassem, né, a Bundesrepublik, a República Federal da Alemanha, do lado ocidental. A partir do momento que os americanos permitiram isso, não considerando mais os alemães como inimigos, mas sim como prováveis aliados, a Rússia também terminou estimulando a que os comunistas alemães formassem a República Democrática da Alemanha, DDR, Deutsche Demokratische Republik. Então, no lugar onde tinha a antiga Alemanha, que toda a política do Hitler, né, era a unificação da Alemanha, a unificação dos alemães, né, terminou exatamente o contrário. Né? No final da guerra, a Alemanha se viu dividida, né, entre o Ocidente e o Oriente. Bom, isso levou aqui rapidamente a formação de um exército alemão no lado ocidental, correspondeu à formação de um exército comunista do lado oriental. E a Alemanha, então, as duas Alemanhas passaram a ser rivais, né? Uma controlada, né, pelos aliados ocidentais e outra pelos soviéticos. E a Alemanha começou, especialmente, né, do lado ocidental, começou a receber recursos econômicos formidáveis para que a Alemanha pudesse se reerguer. Houve uma reforma financeira, né, um novo marco, apoiados pelo dólar americano. Então, houve uma injeção de ânimo na Alemanha para que a Alemanha começasse gradativamente, né, a recuperar o seu esplendor industrial, desta feita estreitamente vinculada com o Ocidente. Quer dizer que aquela Alemanha autossuficiente, planejada pelos conservadores e pelos nazistas, desapareceu do cenário. Tá? E a Alemanha ficou, portanto, mais de 50 anos ocupada, né, pelos aliados ocidentais e pelos aliados orientais. Esse cenário vai ser desmontada com a política da transparência, da glasnost, encabeçada pelo presidente da União Soviética, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Quando Gorbachev começa com o processo, né, de desmontagem, né, do sistema totalitário da União Soviética, abre espaço porque um dos assessores do Gorbachev disse: agora a doutrina é a doutrina Sinatra, né? My Way. Cada um daqueles que participam do bloco pró-soviético poderão escolher que linha que eles vão adotar. Então, houve uma forte pressão dentro da Alemanha Oriental para que a Alemanha Oriental abolisse com um muro que tinha sido construído, né, mais de 20 anos antes, em agosto de 1961, que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental. E a derrubada do muro, que acontece em novembro de 1989, assinala o fim da divisão alemã.
né, em duas partes. O Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha, negociou, né, com os soviéticos como é que se daria o abandono das tropas soviéticas. Quer dizer, um detalhe interessante, os alemães, porque os soviéticos disseram o seguinte, olha, nós temos 300 mil soldados dentro da Alemanha Oriental, da DDR. Onde é que nós vamos pôr essa gente quando eles voltarem para casa? E a Alemanha Ocidental, então, se comprometeu a construir os blocos de edifício necessários para abrigar as tropas soviéticas que voltariam para casa. Uma situação curiosíssima, né? Onde o ocupante, né, recebe recursos do ocupado para sair. Né? Então foi isso que foi acertado. Né? E a Alemanha teria o reconhecimento, né, da sua independência, né? A União Soviética retiraria qualquer tipo de outra possessão que tivesse por lá, e dessa feita a Alemanha recuperaria, né, a sua integridade nacional e, naturalmente, a sua independência. Então, tudo isso foi acertado, né, entre os Estados Unidos, a União Soviética e o chanceler Kohl, né, que conseguiu, de alguma forma, assim, né, entrar num processo de unificação sem apelar para a violência. Né, porque no passado, já todos esses processos de unificação sempre envolviam violência. A unificação alemã foi feita, de certa forma, às custas da guerra, com a guerra contra a França. A unificação italiana também foi conquistada com a guerra contra a Áustria. E dessa feita a Alemanha conseguiu, né, se reunificar sem apelar para as armas. Né? Então foi uma solução muito bem pensada, muito bem executada, e que levou à situação atual, né, da uma liderança da Alemanha. Né, muitos dizem, vejam, aquilo que os alemães tentaram com os tanques, né, e fracassaram, hoje a Alemanha conseguiu, graças à sua prosperidade econômica, uma liderança inquestionável na Europa, através dos recursos econômicos, políticos e diplomáticos, sem precisar dar um tiro. Né? Então isso ficou, digamos assim, com uma espécie da ironia da história. Né? A Alemanha consegue uma hegemonia na Europa sem precisar apelar pelas armas. Né? Essa é a conclusão que nós temos.